queria falar então, o que eu espero dessa igreja hoje e daqui 3 anos. O que eu espero que essa igreja esteja vivendo na prática daqui 3 anos, no centenário, que ela seja cada vez mais pujante, mais vívida, mais praticante da palavra de Deus. E eu peguei alguns textos, particularmente 3 textos, mas vou começar com 2 textos, explicando o que eu sinto de Deus em relação à identidade da igreja e propósito. Porque muitas vezes nós temos dificuldade. Você vê que a bênção, nós tivemos uma conferência chamada Bênção, para tratar muito sobre identidade. Muitas vezes nós não encontramos o nosso propósito, o que fazer, o que realizar, o que ser na vida, porque na verdade a gente não entendeu ainda o que nós somos, a nossa identidade em Deus, em Cristo, e por conta disso a gente não consegue produzir, não consegue frutificar, não consegue prosperar na vida. E às vezes a gente fica sempre assim: nossa, mas o que Deus tem para mim? O que Deus quer que eu faça? Aonde que eu posso ser abençoado? O que Deus quer que eu realize para Ele me abençoar? E às vezes a questão, antes do que eu posso fazer ou o que Ele quer que eu faça, Ele quer que eu me encontre nele, Ele quer que eu tenha a convicção do que eu sou, da minha identidade, porque quando nós tivermos essa convicção, o que eu sou, automaticamente eu vou realizar. Uma professora que entendeu que ela é professora, ela tem a identidade. O que você é? Eu sou uma professora. Então, automaticamente, o que ela faz são funções, são trabalhos, são realizações, ou é o propósito de uma professora. Mas tudo começa na sua identidade, naquilo que ela entendeu de chamado. E o povo de Deus também precisa começar a entender. E a gente vai perceber que a igreja primitiva passou por tantas situações difíceis. Uma igreja que teve perseguição, o começo dela teve que enfrentar política equivocada, contrária, perseguição tanto de grupos religiosos extremistas, como perseguição de Roma, da política, de outras nações, mas porque os apóstolos entenderam bem a identidade deles, e eles sempre, se você ler os evangelhos, se você ler especialmente as cartas, e é um dos textos que eu vou ler, na carta de Pedro, ele fortalecendo a identidade daquele povo, para que aquele povo pudesse produzir ou realizar aquilo que Deus tinha, porque senão a gente começa a fazer, sabe o que? Eu estou com um problema aqui, a gente está enfrentando essa situação difícil em casa, a gente está enfrentando essa situação difícil na política, a gente está encontrando essa situação difícil na saúde, em casa, na sociedade, e a gente começa a esquecer de quem nós somos. Esquecendo de quem nós somos, a gente para de realizar aquilo para qual nós fomos chamados, o propósito da nossa vida. Então, para que você entenda, eu quero começar a ler alguns textos. O primeiro texto, e eu vou falar sobre igreja, qual é a identidade da igreja e o propósito da igreja. Mas quem é a igreja? A igreja é esse prédio aqui? A igreja sou eu, é você, somos nós, é a reunião. É o Marinho, o pastor Mário, Lucas, conjuntamente com você, nós somos a igreja. Então, quando eu falo da identidade da igreja, é a tua identidade juntamente com o irmão. Quando eu falo do propósito da igreja, eu estou falando do propósito que Deus tem para você, então. Primeiro versículo, coloca aí Atos 2:42, por favor. A gente vai, e depois, já quiser, 1 Pedro 2:9. Então, Atos 2:42 e depois 1 Pedro 2:9. Aqui, primeiros discípulos, os apóstolos, porque eles vão falar que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Os apóstolos, eles tiveram o ensino, eles receberam os ensinos de quem?
de Jesus. Então, agora eles estavam replicando esses ensinos, era para eles replicarem os ensinos para aquelas pessoas, para a igreja, para aquelas pessoas que iam se convertendo. Então, diz assim a palavra de Deus: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles quem? A igreja, os salvos, aquelas pessoas que iam ouvindo o evangelho, aquelas pessoas que ouviram a pregação de Pedro, iam se achegando e formando a igreja, e essa igreja ia se dedicando ao ensino, aquilo que os apóstolos ensinavam, e a comunhão, eles estavam sempre juntos, no partir do pão, e eles estavam sempre orando. Isso é importante porque agora eu vou para um dos ensinos fundamentais, que tem a ver com identidade e propósito. Eles bateram muito, e se você começar a ler as cartas, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, e assim no Novo Testamento, você vai entender quais eram os ensinos dos apóstolos. Eram os ensinos de Jesus, mas daí a gente vai lá para a carta de Pedro, esse texto que eu falei, 1 Pedro 2,9, e ali a gente vai perceber que um dos ensinos fundamentais para esse período, que período? Um período de dificuldade, um período era um período que a igreja foi dispersa, inclusive a carta, quando você fala assim, cartas aos Efésios, era uma carta que era para a igreja de Éfeso. A carta aos Romanos, era uma carta direcionada à igreja que se encontrava em Roma. Agora, por exemplo, você pega uma carta de Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, e algumas outras cartas, era assim, cartas à igreja dispersa, era a igreja que estava sendo perseguida e estava em Roma, se encontrava em Éfeso, se encontrava em vários lugares. Então, era uma igreja que passava por situações, e se você ler as cartas de Pedro, você vai perceber que era uma igreja que estava sendo chicoteada, assim, sendo atribulada, sendo perseguida, tendo dificuldade. E Pedro vai fortalecer a identidade daquela igreja, porque quando a gente está passando por situações, um filho passando por dificuldade na sua casa, onde ele começa a ouvir, você não vale nada, você não presta, ou de repente ele começa a sofrer alguma perseguição no trabalho, na escola, nos amigos, com os amigos, começa a sofrer bullying, você é isso, você é pobre, você não tem, você é burro, você é não sei o quê, isso daí vai machucando, vai ferindo e vai batendo no quê? Quem você é? Você é isso mesmo? Você não vale nada, você não presta, você é burro, você é isso? Vai mexendo muito com a identidade. Então uma igreja que está passando por isso, uma igreja que tinha promessa, Jesus ressuscitou, vocês em Cristo, vocês são mais que vitoriosos, mais que vencedores. A palavra de Cristo era uma palavra de triunfo, de vitória. Mas daí, como que é isso daí? Vitória, mas a gente sofre, a gente está morrendo, a gente tem um monte de dificuldade, e como que a gente continua trabalhando? Então, por que essa mensagem, esse ensino dos apóstolos são fundamentais para nós, para a igreja hoje em dia? E muitas vezes, o que falta para a igreja hoje em dia, é só simplesmente ler os ensinos dos apóstolos. Essa igreja conseguiu passar, e mais do que passar, um período talvez mais difícil da igreja, que foi a igreja quando ela era perseguida, quando as suas casas, as casas dos cristãos eram invadidas, queimadas, eles eram levados para a arena, os filhos eram jogados para os leões, os cristãos eram crucificados, e você percebe o quê? Essa igreja apanhava, e parecia fermento. Quanto mais o inimigo, as situações batia, mais o quê? Mais crescia. Porque eles não deixavam de cumprir o propósito. Porque eles foram chamados, eles foram comprados, eles foram resgatados para um propósito. E você percebe que os problemas, as adversidades, não paravam o propósito. Igual a igreja moderna hoje, né?
Você vê as pessoas, poxa, por que você não está indo na igreja? Nossa, porque eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. Por que você não evangeliza? Por que você não vive os propósitos de Deus para você? Nossa, porque minha vida está difícil. Ah, mas então você não entendeu qual é a sua identidade? Porque se você entender a sua identidade, os problemas não vão ser mais problemas para você não viver o que Deus tem para você. Porque o que faz você viver é a sua identidade, não os problemas, não as circunstâncias. Porque não é mais o que falam para você na escola, se você é burro, se você não é, porque você tem uma identidade. Não é mais as situações, as circunstâncias, quando nós temos uma identidade. E foi isso que firmou essa igreja. Essa igreja tinha uma identidade. E o meu desejo, o meu sonho é que eu, você, nós, a igreja de Cristo hoje, a PIB Pirajuí, mas que todo o povo que foi chamado hoje, que a gente consiga viver o que essa igreja primitiva viveu, para que a gente possa cumprir o propósito para o qual nós fomos chamados. Mas para isso a gente precisa entender esse versículo aqui, que trabalha a identidade e propósito do povo de Deus e da igreja. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou passar umas 3 versões aí, para que as pessoas, tá? Então a gente pode começar, em vez de começar a ler na NVI, talvez eu deixe essa por último. Coloca na RCA. Não, ARA e depois na versão do meu pai lá. Isso, ARA e depois na RC, falei errado. ARA, esse mesmo texto. Vocês, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha, Deus está tratando aqui e Pedro está falando para aquele povo, para essa igreja. Olha, vocês sabem quem vocês são? Vocês são uma raça, um povo eleito, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim, daí vem o propósito, de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O propósito é que vocês anunciem, que vocês sejam testemunha, para que vocês façam que essa luz aonde vocês habitam, aonde vocês estão assentados agora, onde vocês foram colocados, para onde vocês são ou o que vocês são, façam refletir aquilo que vocês são agora, aquilo que vocês estão vivendo agora, que vocês estão na maravilhosa luz. Então agora vocês não estão mais nas trevas, porque vocês não são mais burros, vocês não são mais trevas. Outrora vocês eram as trevas, mas agora vocês são luz no Senhor, é outro versículo. Então vocês, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse texto vocês vão decorar. Ali, o Douglas falou que tinha um negocinho ali para eu ler, legal, né? Depois qualquer coisa a gente pode pôr aqui e ali mais pertinho, porque senão ali eu já também não enxergo, viu? ARC, por favor. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes, quase a mesma coisa. Vai na NAA, tem? Vamos lá, vamos ver se tem. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vai para NVT, e daí por fim a gente vai para a NVI. Vamos ver a NVT se tem. NVT. Vocês, porém, são povo escolhido, reinos de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Legal. Vai, antes de ir para a NVI, vai na NTLH. Estou dando trabalho para vocês aí, mas é bom.
Vai treinando aí, vai ficando mais rápido aí. Olha lá. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação santa, completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Essa fica bem, estou explicando praticamente. Para finalizar, NVI. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Meus queridos, esse texto aí, então a gente pode falar, aquele povo lá da igreja primitiva, e todas as igrejas que saíram da igreja primitiva, veio perseguição, a igreja de Éfeso, a igreja que estava em todos os lugares, por onde a igreja passava, por onde a igreja chegava, elas viviam dificuldades, perseguições, mas esse ensino chegava a todas essas pessoas, que de alguma maneira percebia o que Pedro fazia questão de falar assim, olha, independente do que vocês estejam vivendo ou passando, vocês têm uma identidade. Eu queria primeiro frisar essa identidade e passar rapidamente o que significa cada uma dessas identidades, o que Deus está querendo falar, o que Pedro está querendo falar, e depois o propósito. Primeira identidade, pode deixar o texto lá, por favor. Se puder deixar o versículo, não precisa mudar o versículo, só deixa o versículo lá de fundo, tá? Pode ser na NVI. Lencinho, então pega qualquer guardanapo lá, por favor. Primeira identidade, geração eleita. O que é geração eleita? O que Pedro estava falando para aquela igreja? Qual era o ensino para eles? Vocês são uma geração eleita. Vocês foram eleitos, ou seja, escolhidos por Deus, por causa do amor, por causa da graça, para um propósito maravilhoso. A gente fala geração eleita. Era uma geração que tinha sido escolhida. Hoje a gente falar sobre eleição, existe uma doutrina chamada doutrina da eleição, que é meio... os calvinistas entendem de uma maneira, os arminianos entendem de outra maneira. Eu não vou entrar nesse mérito, mas uma coisa é certa: o Senhor nos escolheu, ou seja, o Senhor nos elegeu. É algo que a gente está aí, ó. A gente está para escolher, para eleger pessoas. Para quê? Para nos representar, para desempenhar um papel. E embora as pessoas falam, a voz do povo, a voz do povo é a voz de Deus. Será? O povo, em um determinado momento, escolheu Barrabás em vez de Cristo. Mas no fundo, tem a soberania. E daí eu vou evitar a teologia aqui, mas assim, a questão é que o homem pode falhar. O homem pode se equivocar. Por mais que a gente pense, pondere para escolher, para eleger, para escolher pessoas, quer seja para qualquer situação, para exercer um cargo político, para ser o nosso cônjuge, para ser o pai, a mãe dos nossos filhos, para constituir família, para trabalhar na nossa empresa. A questão é que você precisa escolher ou eleger alguém. Mas eu quero dizer que nós, ou quando é escolhido por alguém humano, pode haver falha. O que Pedro está falando assim, olha, eu queria que vocês tivessem a noção de que quem escolheu vocês para fazer parte desse povo ou dessa nação, vocês foram escolhidos por Deus, o Criador dos céus e da terra. Ele escolheu vocês, porque isso o judeu sabia bem, porque antes vocês, e se você continuar, vai falar assim, antes vocês não eram nem povo, ou antes vocês não faziam parte desse povo, ou antes vocês não faziam parte dessa nação escolhida, porque antigamente, no Antigo Testamento, Deus tinha escolhido um povo, que eram os judeus, que eram os hebreus,
Ah, então se você não nasceu lá em Israel, você não tem uma linhagem judia, você pode esquecer, você não tem a possibilidade de ser parte dessa nação, desse povo escolhido, desse povo eleito. Não, mas o que Pedro está falando, não, agora você que é grego, você que é judeu, você que é de qualquer nação, hoje você tem o privilégio, porque Deus escolheu você, e a gente pode começar a falar, antes de você nascer, Deus já tinha olhado para você e falado, esse vai fazer parte do meu povo, esse vai fazer parte daquela nação que eu escolhi, antes de qualquer coisa. Ah não, mas esse é um povo perdido, esse é um povo que vai habitar nas trevas, esse é um povo condenado. Não, não, em Cristo Jesus, eu e você fomos escolhidos por Deus. Em João 15, não lembro o versículo, fala assim, não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi e vos mandei para que vades e deis fruto. A escolha de Deus não é porque você é bonitinho, não é mais porque você cumpre a lei, embora nunca tenha sido, sempre foi pela fé, mas não é porque você faz parte de um povo, não é porque você vai na igreja, não, Ele escolheu por causa da sua graça e da sua misericórdia, porque antes da fundação do mundo, Deus já olhou para você e falou assim, irmão Nelson, eu escolhi, eu elegi, eu coloquei, eu votei em você para fazer parte do meu povo. Japa, eu votei em você para fazer parte desse meu povo. Sabe, irmã Isa, eu votei em você. Irmã Isa, eu escolhi você. Eu escolhi cada um de vocês para fazer parte desse povo, para fazer parte. Vocês, depois de 2000 e não sei quantos anos, vocês vão estar celebrando o aniversário de uma pequena parte desse povo que foi escolhido a dedo por Deus. Não, Deus escolheu a todos. Muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Quem que está nesse poucos escolhidos aí? Aquele que faz parte dessa nação santa, aquele que Deus está falando assim, aquele que crê no nome dEle. Deus escolheu, e isso daqui tem que começar a ser um privilégio. Ah não, e para a gente não tem noção disso, porque nós nunca fomos desprezados por Deus, mas para um samaritano, para um publicano, para pessoas que nessa época que estava lendo isso daqui, eles sabiam exatamente, antigamente a gente não podia. Tinha pessoas que iam lá adorar o Deus dos judeus, o Deus de Israel, mas eles eram tratados assim com indiferença, eles eram estrangeiros. Não, agora não tem mais grego, judeu, não tem mais estrangeiro. Em Cristo Jesus nós fomos feitos um único povo, esse povo que se chama geração eleita, povo escolhido por Deus. Amém? Segundo, esse povo que foi escolhido, foi eleito por Deus, esse povo diz assim, sacerdócio real, ou um reino de sacerdotes. Você sabe que no Antigo Testamento, o que era um sacerdote? No Antigo Testamento, nem todas as pessoas tinham acesso à presença de Deus, então era necessário, foi escolhido uma tribo, a tribo de Levi, no caso Arão, que representava a família de Arão, para ser os sacerdotes, que eram os representantes, eles que ofereciam, as pessoas vinham, traziam o sacrifício, mas ele que fazia, oferecia o sacrifício, era um mediador entre os homens e Deus, e entre Deus e os homens. Era alguém que mediava, era alguém que podia entrar lá no Santo dos Santos, no lugar onde Deus estava, habitava. Eram pessoas consagradas, separadas para ter esse privilégio. Agora, depois de Jesus, quando Deus está falando, esse povo que eu escolhi,
ele agora não tem mais 1, 2, 3, não é só mais o pastor que é sacerdote, não é só mais o padre, não é o papa, não. Agora, esse povo que eu escolhi, esse povo é um reino de sacerdote, todos são sacerdotes, ou seja, você não precisa mais de um mediador, você pode já diretamente entrar diante do trono da graça, você pode entrar nesse lugar santo dos santos, você pode entrar na presença, porque quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, fala que ele rasgou o véu era o que separava aonde os pobres mortais podiam ficar e aonde que só o sacerdote entrava. Não, aqui o véu separa, o sacerdote entra. Aonde que é? Na presença do Santo dos Santos. Não, quando Jesus veio, ele rasga, fala assim, não, agora todo esse povo que eu escolhi, que eu elegi, eles também serão um reino de sacerdote, um povo de sacerdote, eles poderão entrar, não vão precisar mais ficar pedindo para você, por isso que a gente pode hoje orar, você na tua casa, você não precisa ficar pedindo, tem muita, isso não significa que você não possa pedir para alguém orar para você, mas você tem livre acesso ao Pai, você pode fechar a tua porta no teu quarto, fechar os olhos ou se concentrar com o olho aberto, você pode simplesmente falar com o teu Pai que está nos céus. Você é um sacerdote. Agora, qual dessa função? Você pode entrar diante de Deus, mas também você continua com uma missão de representar. Você continua, embora que todos possam hoje, mas esse povo que é separado, escolhido por Deus, foi eleito, esse povo continua sendo com uma missão de ser sacerdote, porque nós precisamos representar, nós precisamos continuar falando para as pessoas, existe um Deus, existe um pecado que, para que ele seja purificado, para que ele seja perdoado, existe um cordeiro que precisou ser morto. Essa missão de continuar falando sobre um cordeiro que foi morto, mas você não precisa trazer mais, porque o cordeiro já foi morto, o cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Nós, o povo que foi separado, a gente não só tem o privilégio de entrar. É um texto que às vezes todo mundo sabe decor, mas ninguém tem noção da importância desse texto, principalmente para quem entendia todas essas linguagens. Porque aqui eu sou reino de sacerdote. Outra coisa, a pessoa não podia, a não ser que fosse muito especial. Davi foi uma figura de Jesus, porque a pessoa não podia ser sacerdote e rei ao mesmo tempo. Davi foi um rei, agora Jesus, ele foi rei, sacerdote e profeta. E ele fala, nós somos descendentes de Jesus, agora por isso que nós vamos reinar com Cristo. O Senhor, ele nos eleva, ele fala assim, não, agora o que eu fiz, o que eu faço, eu quero que vocês sejam, que vocês façam. Por isso que Filipenses 2, capítulo 2 fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação, não teve, se apegar que eu sou Deus, não, mas ele se esvaziou de si mesmo e se tornou obediente, e foi obediente até a morte de cruz, mas também Deus o exaltou por conta disso, e deu um nome que é sobre todo nome. Quando Deus fala isso, Paulo está falando isso, ele fala, tende em vós o mesmo sentimento, porque se vocês forem obedientes, se vocês fizerem isso, da mesma maneira como veio primeiro a dificuldade, veio o esvaziamento, veio a obediência, mas depois Jesus foi glorificado, foi exaltado. Paulo fala, eu participo, como se eu tenho em mim o mesmo sentimento que teve em Cristo. Eu perco todas as coisas, eu não tenho problema de ser humilhado, ser castigado, porque eu participo do sofrimento de Cristo, mas para que eu também entre na sua glória, participe porque Deus o exaltou. Não vai ter um tempo que Deus vai exaltar esse povo que foi separado, esse reino de sacerdotes, essas pessoas que entenderam, que foram escolhidas, e isso não é para qualquer um. Para quem que é então? Para quem que Deus escolheu? Aqueles que creem no nome dEle, aqueles que se submetem a isso daí, é um privilégio. Meus queridos, olha só, esse povo, Êxodo 19, 5 e 6, diz algo muito especial. Êxodo 19, 5 e 6, diz assim,
Para o Antigo Testamento, quando Deus separa Abraão e os descendentes de Abraão, o povo hebreu, ele diz assim: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro especial entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que você dirá aos israelitas, falando para Moisés. Aquele povo, Israel, Deus escolheu, falando assim: olha, eu escolhi vocês para vocês serem um reino de sacerdote, um povo especial, particular, para que vocês se tornem luz para todas as outras nações. Eu vou ser com vocês, eu vou separar vocês, eu vou abençoar vocês, mas vocês vão ter que me representar diante de todas as pessoas. E você lembra que, não sei se você sabe, mas antigamente, as nações, elas eram diante de guerras, guerreava-se Deus contra Deus, Deus dessa nação, Deus daquela nação. Você percebe que se qualquer filme, ou qualquer história, qualquer livro que você vê da antiguidade, do tempo dessa época, antes de Cristo, você vai perceber que as guerras, eles levavam as estátuas, as imagens, e tudo aquilo mais, cada um tinha, quem vencesse as lutas, as batalhas, era assim: o nosso Deus é mais forte. Por isso que vem as 10 pragas do Egito. Cada praga do Egito era uma desmoralização para os deuses que os egípcios serviam. Deus estava falando assim: olha, esse povo que é escravo, o Deus dele, o único Deus verdadeiro, que não tem imagem, que não tem nada, é mais poderoso. Deus quis usar uma nação para se revelar às pessoas, para se revelar ao mundo, mas esse povo falhou. E daí ele levanta os descendentes agora de Jesus, porque aqueles que creem em Jesus, não é mais o Israel, porque Israel falhou, mas isso já estava um plano perfeito de Deus, que era trazer a igreja. É um mistério, a Bíblia fala que é um mistério de fazer convergir em Cristo todas as coisas, para que esse povo agora, mas vale essa profecia, ou olha, agora sabe quem é o meu tesouro particular? Esse povo, agora é a igreja, é você, sou eu. Fala, é o meu tesouro particular, é o povo que agora precisa iluminar as pessoas. Agora não é mais através de guerra, agora não é mais através de batalhas, mas é através das atitudes, através de cada coisa, porque vocês sabem. E os israelitas, os judeus, eles se equivocaram em uma parte, porque eles entenderam tão bem a identidade deles, que eles se tornaram tão orgulhosos, e o orgulho precede a queda. Eles sabiam, nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Você percebe as orações dos judeus: nós somos, não, samaritano é impuro, fulano, não, aqueles que obedecem, eles sabiam que eles eram, por isso que eles não, como que a gente pode ser escravo, porque Deus tem promessas para nós. Mal sabia que é por causa de um dos motivos, é por causa do orgulho, porque tudo que vocês são, ou tudo que vocês eram, não é porque vocês cumprem a lei, porque vocês eram bons, mas porque Deus elegeu vocês, Deus escolheu vocês, Deus que abençoa. Deus, não é porque vocês são bons, é porque Deus é bom e abençoa e cuida e guarda e vai à frente de vocês. Mas uma coisa o judeu servia para, em termos de falar assim: nossa, eu sei minha identidade é alguém que nasceu para vencer, para ser vitorioso. Agora a igreja de hoje em dia, talvez por não entender esse aspecto, tudo nos abala, tudo nos coloca para baixo, tudo, ai, estou fraco, ai, não, eu acho que é para isso, eu nasci para sofrer, acho que Deus fez isso, não sei o que, e tal. Não, se Deus está falando que Ele me escolheu para ser um povo escolhido, um povo particular, um povo, e aqui, eu vou para o terceiro. Então, primeiro é o que? Geração eleita, um povo, uma nação escolhida,
um sacerdócio real, ou um reino de sacerdote. Terceiro, uma nação santa. E eu vou colocar uma nação santa e o quarto é um povo particular, isso, um povo, mas aqui ó, nação santa, o que significa uma nação santa? Uma nação, um povo que não peca. Não, é um povo que foi separado para algo. Assim como Israel tinha sido separado para expressar a glória, para fazer algo, a igreja é um povo que é separado, é um povo santo, que foi santificado não pelas suas justiças, não pelo aquilo que ele faz, mas por aquilo que Deus fez. É um povo, nação santa, é um povo separado para Deus, consagrado. Santo é consagrado para um fim. Você quer, quando a gente consagra, quando a gente apresenta uma criança aqui, o que a gente está falando, nós estamos consagrando essa criança. A gente podia estar falando, nós estamos santificando essa criança. Ah não, como que é santificar? Nós estamos separando, falando que essa criança vai ser separada para Deus. Ah, mas para quê? Para cumprir o chamado, o propósito, porque Deus tem isso para cada um de nós. O que Deus está falando, que a igreja dele, esse povo, essa nação, essa geração que ele escolheu, é uma geração separada, é um povo separado, é um povo, é lógico, é separado para algo. Agora, se é separado, você já viu, você separa o lixo de coisas que não vão para o lixo, e você já viu começar a falar assim, se misturar, o que vai acontecer? Você vai poder jogar as coisas no lixo, ou vai poder colocar aquilo que que não ia para o lixo, que você ia usar, para poder usar? Não, porque se é separado para um fim. Nós não somos separados para ir para o lixo ou para ir para o fogo eterno. Nós somos separados para glorificar o nome de Deus. Nós nascemos para o louvor da sua glória, nós nascemos para glorificar o nome dele, nós nascemos e fomos escolhidos, fomos comprados, e daí eu já vou entrar aqui nesse, um povo particular, de propriedade exclusiva, um povo que foi adquirido, comprado, e lá Pedro também fala, vocês não foram comprados. Olha só, isso é muito forte. Às vezes a gente fala, ele nos escolheu, ele nos elegeu, ele nos separou. Mas mais do que tudo isso, ele nos comprou. Nós estávamos condenados, sabe quem estava com a carta nossa de escravidão? Era Satanás. E eu falo sempre isso, que você quer uma explicação para isso, é as Crônicas de Nárnia, aquela primeira que o Edmundo, que representa o mundo, que ele erra e ele faz algumas coisas que não podia, e a feiticeira pega ele, a feiticeira simboliza o diabo, e ele fica lá refém, e daí, mas Deus pode, não, mas tem uma lei que foi criada pelo próprio Deus, não, aquele que pecar morrerá. Mas daí Deus vem e ele fala assim, não, eu vou comprar de novo. Não, quando eles erraram, quando a humanidade, quando o mundo errou em Adão, eles deram uma carta de condenação da humanidade toda, e está na mão do inimigo. Mas daí Deus fala assim, não, eu quero comprar esse povo que eu escolhi. Puxa, mas quanto custa isso? Deve custar muito dinheiro, é ouro, é prata? Não, Pedro fala, não foste com coisas corruptíveis. E olha só, como prata e ouro, ele usa as duas moedas, as duas coisas mais preciosas da época. Hoje talvez, não sei, né, com ações, com não sei o que, com Bitcoin, não é com prata, não é com as coisas mais preciosas, mas em vez dele falar, não são com coisas preciosas, ele fala assim, não são com coisas perecíveis, corruptíveis que vocês foram comprados, ou não foi com coisa que esse mundo pode comprar, mas com o precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vocês foram comprados. Então quando esse texto, Pedro está falando assim, olha,
Vocês estão falando que, eu não aguento mais sofrimento, eu não aguento. Peraí, vocês têm que dar graças a Deus, vocês têm que se agradecer, porque vocês hoje são esse povo de propriedade exclusiva. Hoje vocês têm um dono, hoje vocês são alguém que foram privilegiados, porque vocês estavam andando, e daqui 1 ano, 3 anos, 10 anos, 20 anos, vocês teriam uma condenação eterna, mas por causa dessa compra que Jesus fez na cruz do Calvário, por causa desse sangue, hoje vocês fazem parte desse povo de propriedade exclusiva de Deus, que existe um dono. Hoje vocês não estão aí, não sabendo para onde vão, ou se acontecer qualquer coisa, e aí, não, eu estou perdido, minha família está perdida. Não, vocês fazem parte de um povo exclusivo, que foi comprado com precioso sangue, que foi escolhido, que foi eleito, e muito mais do que isso, hoje vocês fazem parte de alguém que é dono de vocês. A gente não é dono dos filhos, mas muitas vezes a gente se sente dono dos filhos. Nós somos mordomos, os filhos são herança do Senhor, mas a gente, como mordomo, a gente, se pudesse, colocaria numa redoma, a gente faria o melhor para os nossos filhos. Esse povo que Deus nos deu, chamado filhos, o que a gente faria para proteger, para cuidar? O que Deus está falando assim, olha, igreja, vocês são meus filhos hoje, vocês são esse tesouro que eu escolhi, e vocês fazem parte disso daqui. Agora, de tudo isso, então, o que vocês podem temer? O que vocês podem ficar? Vocês são, esse texto, essa identidade, vocês são filhos de Deus, vocês são um povo, vocês são a menina dos olhos de Deus, vocês são especiais, vocês foram escolhidos, vocês não foram eleitos pelo povo, pela opinião pública, vocês foram escolhidos, comprados, e estão sendo santificados, separados pelo Deus, Criador dos céus e da terra, pelo Deus que na eternidade sonhou comigo e com você. Mas para quê? Para a gente ficar em casa chorando, para a gente ficar sendo abalado por tudo? Não, para a gente começar a anunciar tudo isso para as outras pessoas. A gente é tudo isso, a gente é uma geração eleita, um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus, um povo particular, mas com um propósito. Qual o propósito? Anunciar as virtudes, ou seja, anunciar os feitos, anunciar o amor, anunciar a misericórdia, anunciar a graça, anunciar o evangelho, anunciar o poder, anunciar tudo aquilo que Deus tem feito por mim, por você, o que Ele fez pela humanidade, aquilo que eu falei, Ele comprou. Não, mas eu faço parte. Você pode falar para teu vizinho, para tua mãe, para o teu familiar, para qualquer pessoa, o dia que estiver abatido, fala, não, sabia que Deus te escolheu, você pode fazer parte de um povo feliz, abençoado, com esperança, porque tem um povo que foi escolhido, separado, e, mas como que eu faço para fazer parte? Veio para o que era seus, Jesus veio para o que era seus. Quem que era o povo quem eram os seus? Quem era o povo até então? O sacerdócio real, o povo exclusivo de Deus, veio para o que era seus. João 1, 11 ou 12, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, deu-lhes o direito de se tornar igreja, de nascer de novo, de fazer parte dessa família, desse povo especial que foi comprado. Então se você crer em Jesus, você também pode fazer parte disso, mas você precisa, assim que fizer parte disso, você precisa anunciar que antigamente você não era povo, antigamente você não achava misericórdia. E olha só, coloca aí versículo 10 do 1 Pedro 2:10, porque está lá 1 Pedro 2:9 que a gente está lendo, mas coloca o 10 aí para você ver a continuidade. Antes vocês não eram povo,
mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então, você vai falar para todo mundo, olha, antigamente eu não tinha, antigamente eu não era, antigamente eu não podia, mas agora eu posso. E você também, antigamente a gente não era, mas graças a Deus que nos deu a vitória por meio de Jesus Cristo, graças a Deus que enviou Jesus, e hoje não é mais um povo, é por causa da nação, por causa de que é descendente de Abraão, hoje todo aquele que crê em Jesus pode se tornar essa igreja, esse povo. Mas esse povo, meu querido, precisa ser um pouquinho mais firme, mais convicto da sua identidade. Porque para mim, se perguntar, por que eu dei essa palavra hoje? Meu querido, porque a maior dificuldade hoje da igreja é compartilhar o evangelho. Você conversa com todo mundo, para mim é a maior dificuldade. Para mim a maior dificuldade não é pregar, para mim a maior dificuldade não é tocar, para mim a maior dificuldade é começar a anunciar as virtudes de Deus. Eu prego aqui, mas não está falando. Eu tenho um chamado pastoral, eu tenho ainda o privilégio de falar, mas todos nós, às vezes, não é anunciar aqui, é anunciar na tua casa, é anunciar no teu trabalho, é anunciar o que Deus... Você entende que você faz parte desse povo? Você entende que você foi escolhido? Você entende que agora você alcançou misericórdia, graça, amor, que a bênção do Senhor, que hoje você é a menina dos olhos de Deus, que você tem privilégio? Eu acho que ainda não. Porque se a gente entender essa identidade, nada mais nos para, porque para mim é o grande ensino dos apóstolos, e eu peguei um versículo, eu poderia começar a ler a carta, não precisa ser todas as cartas, lê a carta de Pedro, aqui se você continuar vai ter um momento que ele vai falar assim, que Deus elegeu Jesus para um propósito, ele está falando que Deus escolheu Jesus, e ele continua, ele escolheu Jesus para ser uma pedra, e ele fala assim, a pedra de esquina, pedra fundamental, para que os construtores rejeitaram, mas Deus aprovou essa pedra, mas daí ele continua falando, e Deus escolheu vocês para ser pedra também, para que através de vocês, um edifício comece a ser construído, sabe, a gente precisa, o que Pedro está falando assim, que da mesma maneira como Deus elegeu ou escolheu Jesus, Deus escolheu em Jesus, eu e você, para darmos continuidade naquilo que Ele começou. Jesus começou algo aqui. Ele abriu o caminho, Ele rasgou o véu, Ele abriu o caminho da salvação, da graça, dessa possibilidade de eu e você sermos povo, mas Ele também abriu o caminho para que todos possam ser esse povo, mas hoje, Jesus não está mais entre nós, Jesus não está indo de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, até mesmo quando Ele estava, uma pessoa que encontrava Ele já entregava a missão. Você foi liberto? Ai Jesus, eu fui liberto, deixa eu seguir, como o gadareno, foi endemoniado. Ai Jesus, deixa eu te seguir, porque eu estou feliz, porque agora eu sou povo, porque eu fui liberto, não, volte agora para onde você, para as 10 cidades, se torne anuncie as maravilhas daquele que te chamou, daquele que te resgatou, aquele que te fez povo. Mulher samaritana, mulher, você tem hoje frustrações, hoje você tem, mas se você conhecer o dom, se você se tornar esse povo que eu escolhi, você não vai se conter, você vai sair e vai querer falar para todo mundo. E as pessoas que encontravam e se sentia parte, Maria Madalena e tantas outras pessoas, esses apóstolos, eles tinham que anunciar. Por que nós? É porque a gente não entende o significado de termos nos tornado esse povo. Fala, tem maior anseio, tem uma música que fala assim, tem maior anseio de ser livre, quem sofreu na pele a escravidão. É mais ou menos isso, a gente nunca se sentiu condenado, a gente nunca se sentiu no inferno,
A gente nunca se sentiu preterido por Deus. Então, é difícil da gente se sentir privilegiado por Deus, por ter sido escolhido, se tornar seu povo. Então a gente parece que torna a graça barata, parece que a gente não viu Jesus ser crucificado, a gente não sente tudo aquilo que envolveu para eu e você ter esse privilégio. Então, parece que a gente, não, aquele povo que ouvia essa carta, sabia exatamente, não, a gente foi resgatado, a gente recebeu um privilégio, eu sou uma nação santa, um povo exclusivo, e agora eu sou um sacerdote. Quando ele fala eu sou um sacerdote, ele sabia do privilégio que era ser um sacerdote. Eu sou agora o sacerdote, então agora, o que eu preciso fazer? Agora você precisa anunciar aquele que te fez sacerdote, aquele que te deu esse privilégio, aquele que te arrancou das trevas e te trouxe para a tua maravilhosa luz, para a sua maravilhosa luz. Agora gente, por isso que às vezes a gente ouve testemunho, eu era drogado, você percebe algumas pessoas que tinham uma vida doida, e de repente vem para o evangelho e fica doidão, e fala, não, vamos ganhar Pirajuí, vamos ganhar, as pessoas saem, quer dar sua vida, porque ele tinha perdido a sua vida. A gente que nunca sentiu, minha vida, parece que a gente apenas mudou, a gente era católico, agora a gente é crente, ou a gente não era nada e agora a gente vai na igreja. Isso a gente não entende, que Deus em Jesus nos elegeu, nos escolheu, nos salvou, nos resgatou, nos deu um destino, nos deu uma identidade, só que nos dá um propósito, e a gente precisa começar a viver por esse propósito, porque ou a gente vive por propósito, ou a gente vive por vontades e prazeres. Tem duas coisas que movem a gente: propósito, prazer ou dor. A humanidade tem sido guiada pelo prazer e por dor. Uma hora está, eu quero isso. Vou dar um exemplo rapidinho, já estou terminando. O que é o propósito? Eu tenho um propósito, eu quero comprar uma casa. Vou comprar uma casa, vou guardar dinheiro para comprar uma casa. Isso é um propósito. Mas quem vive por propósito vai abrir mão. Hoje eu estou com vontade de comer lanche, hoje eu estou com vontade vai ter uma viagem, vai ter não sei o que, vai ter um monte de vontade. Mas eu não posso mais viver por vontade, eu vivo por propósito. Eu vou abrir mão porque se eu começo, eu tenho propósito lá, mas eu vou abrir mão, hoje eu vou gastar aqui, eu vou comprar aquela roupa, eu vou comprar aquele carro, eu vou começar a realizar as minhas vontades. Dificilmente você vai cumprir o seu propósito, porque as vontades vão militar contra o propósito. E a dor, está difícil, a casa, porque agora não sei o que, agora subiu, agora o juro, agora não sei o que, agora eu fiquei doente, agora não vou trabalhar, agora eu vou mudar, agora não sei o que. As situações difíceis, as circunstâncias, e começa, você quer saber, eu vou deixar o propósito para depois. Povo de Deus, se a gente não tiver noção da nossa identidade, e que Deus nos fez, esse povo, nos deu uma identidade, unicamente para anunciar, ou para manifestar a sua luz, para que as pessoas vejam o seu poder. O que ele queria do Israel, era que todas as nações se curvassem diante de Israel, mas não se curvasse diante de Israel, se curvasse diante do Deus de Israel, através das atitudes do povo de Israel. Hoje o que ele quer é que as pessoas se curvem diante dele, mediante a minha e a tua vida, diante das nossas escolhas, diante daquilo que a gente vive, para que as pessoas percebam, nossa, essa pessoa é diferente, ela não é conduzida por vontade, ela não é conduzida por dor. O que acontece se todo mundo é assim? Não, porque essa pessoa entende de quem ela faz parte, de quem ela é, qual povo ela segue, porque qual povo ela faz parte? Ela faz parte de um povo que tem o Deus
Criador dos céus e da terra e de Todo-Poderoso. É o Deus que cuida dela, é o Deus que supre ela, é o Deus que está na frente dela. O povo vai falar assim, Deus fala para vocês serem a luz do mundo. O que Deus fala que a luz, que as pessoas têm que fazer com a luz? Colocar num lugar para iluminar toda a casa. E as pessoas vão fazer assim com cada um de nós que entendermos a nossa identidade. Vão olhar para nós e falar assim, essa pessoa é diferente. A diferença é que eu faço parte de um povo escolhido, diferente. E tenho a bênção do Senhor. Essas pessoas, daí eu vou ser esse povo. Eu vou estar vivendo a minha identidade e vivendo o meu propósito. Que essa igreja, que você, e que daqui 3 anos, no centenário, cada um de nós possamos não estar vivendo mais ligando pelos problemas, porque problema a gente vai ter, as circunstâncias, pelas vontades, mas que a gente entenda plenamente para qual nós fomos chamados, para que nós fomos chamados, e o privilégio que é isso, e a responsabilidade que é em nome de Jesus. Vamos orar.